Começa agora o podcast Capixabanos. Fala Capixabanos, estamos no ar mais uma vez, eu, Rafael Pimentel, juntamente com meu amigo Thiago Nascimento, e recebemos aqui hoje o Dr. Nabi Amin Elawar. Seja muito bem-vindo, Dr. Nabi. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, Rafael, Thiago, é um prazer, mas um prazer enorme estar junto com vocês. Um prazer todo nosso. Dr. Nabi tem uma participação muito importante na nossa carreira acadêmica e é uma pessoa que está relacionada ao meio agrícola, agropecuária e ainda atua como médico cardiologista. A gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história aí, né? Como tudo começou? Pois é uma história longa, né? Mas é uma história que acaba me enchendo de alegria, me enchendo de honra, pelo trabalho, pelas conquistas e também pelas ações positivas que conseguimos realizar em benefício de muitos. Muitos pecuaristas, muitos estudantes de ciências agrárias que hoje se tornaram profissionais do setor pecuário. Então, é uma contribuição que fizemos para o desenvolvimento e o progresso da pecuária bovina de corte no país. Eu nasci em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Sou filho de imigrantes libaneses. Sou brasileiro, nascido em Teófilo Otoni, mas a minha família toda libanesa. E a minha vida inteira eu gostei muito de estudar. Gostei da medicina e foi o curso que fiz. E acabei me envolvendo com a cardiologia. Coisa boa mexer com o coração, né? O coração é parte sentimental, né? Exatamente. Então, me dediquei à cardiologia, saí de Teófilo Otoni, fui para Belo Horizonte para Vitória, de Vitória para São Paulo. E trabalhei com um dos maiores cardiologistas que o país já teve, que é o Dr. Adib Jatene. Fiquei 5 anos fazendo pós-graduação e residência médica em São Paulo. E quando eu voltei já casado, com a Lília, minha esposa, que também é cardiologista. E montamos o serviço de cardiologia no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, Espírito Santo. E esse período todo dedicado apenas à medicina e à cardiologia. Em 1985, meu pai faleceu num acidente de carro. E foi num dia muito complicado, que era o nascimento da minha segunda filha, Sumaia. Então foi uma tristeza enorme e eu, como filho único, acabei herdando uma propriedade em Carlos Chagas, Minas Gerais. Nessa época, eu não diferenciava um boi de uma vaca. Para saber o que era, eu tinha que olhar por baixo. Aquela vaca de estátua lá é o quê? É uma vaca ou um boi? Na entrada de Carlos Chagas. Exato. Naquela época eu não saberia dizer. E aí, quer dizer, eu tinha que decidir. Ou eu vendia a propriedade, ou seguia em frente. Para seguir em frente, eu tinha que me preparar, me capacitar. Então, em homenagem ao meu pai, eu falei, não, eu tenho que dar seguimento. A primeira providência que eu fiz foi tirar o nome da fazenda. O antigo nome era Nova Esperança. Eu coloquei Fazenda Amin Elawar em homenagem a ele. E comecei a estudar, comprar livros, assistir, era Globo Rural, na época Manchete Rural, revista DBO, e assim fui lendo, participando de alguns eventos culturais de pecuária de corte,
E na época que eu recebi a propriedade, era um gado diversificado. Acho que eu tinha multirraças lá. Mas tem uma que bateu com minha alma, com meu coração. Quando eu vi aquele animal branco de cupim, Nelore, que na Índia é conhecida como Ongole, aquilo eu me apaixonei à primeira vista. Falei, não, é isso que eu quero. E assim nós começamos o trabalho. Desse trabalho, entrei para a Nelore Capixaba, Associação dos Criadores de Nelore do Espírito Santo. Depois me tornei diretor, depois tornei presidente e fui aperfeiçoando, aprimorando, capacitando. E nós transformamos a Nelore Capixaba na maior entidade associativa de pecuária bovina do país, individualmente por estado. E continua até hoje. Maior do que mesmo as associações de estados com muito maior representatividade, como Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará. É a Nelore Capixaba. A gente pôde acompanhar isso, né? Sim, né? A gente crescimento participou aí, desse crescimento. Exatamente. E vocês, queridos amigos, participaram da primeira turma de estágio que nós distribuímos dentro dessa associação e, inclusive, em nossa fazenda lá em Carlos Chagas. Sim. E foram ótimos estagiários. É tanto assim que hoje se tornaram empreendedores capacitados, competentes pela diversificação e inteligência de vocês. Nada acontece por acaso. As coisas, quando chegam, existem razões. Uma das razões, e a principal, é Deus. A outra é a competência do indivíduo, a determinação, a força de vontade e trabalho. E isso, na época, vocês tiveram, como outros colegas de vocês também. E dessa forma eu continuei na Nelore Capixaba, na Associação Capixaba dos Criadores de Nelore, e dali fui convidado numa época muito difícil da brasileira. A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB, estava passando por muitas dificuldades. Aí resolveram convidar um capial capixaba para ir lá socorrer a CNB. E eu fui. Ela vivia problemas financeiros, problemas de organização, e nós iniciamos um trabalho. Fiquei 5 anos e meio lá. Fiquei até julho deste ano. E continuo lá, que mesmo após essa última eleição, eu continuo como vice-presidente dessa associação, que é a maior associação do mundo, individual. Tornou a potência aí. Exatamente. Hoje, para vocês terem uma ideia, pelo IBGE, nós estamos em torno de 224 milhões de cabeças de bovinos. Só de Nelore nós estamos em torno de 150 milhões. Olha a representatividade. E isso sem contar com os cruzamentos industriais. Se nós colocarmos juntamente com os cruzamentos com as raças taurinas e as raças zebuínas, nós vamos chegar no mínimo a uns 170 milhões. Isso significa que os outros 54 milhões são para mais de 50 a 60 outras raças. Dentro da pecuária de corte, o Nelore hoje representa 80% a 85% do total do rebanho brasileiro e as outras raças, o restante de 15% a 20%. Isso significa que a raça que tem mais dentro da pecuária de corte tem 2%. E algumas têm 0,1%. Então, vejam bem a importância de uma raça que está se tornando um patrimônio nacional. Representa não só 80% da população bovina do país, mas também representa em torno
de 80% a 85% da produção de carne, que vai para as exportações, como também para o abastecimento do mercado interno. Isso graças também a vocês, que hoje se tornaram também pecuaristas e também são médicos veterinários. É o conjunto que faz esse progresso. Ninguém trabalha sozinho. Nós precisamos de uma cadeia produtiva, composta por membros desde produtores rurais, técnicos, pesquisadores, distribuidores, empresas frigoríficas, setor varejista e exportação. É esse conjunto que faz a comida chegar na mesa da população brasileira, como também para as exportações. E o Brasil andar, né? Exato. O setor agropecuário é o responsável pelo Brasil. Exato. Hoje, o Brasil alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas pelo mundo. E só o setor pecuário, em torno de 1 bilhão de pessoas. Então, o que isso representa? Representa muito em termos de renda, geração de emprego, divisas e especialmente dignidade para aqueles que praticam essa atividade. Que é muito bonito. É verdade. Eu acho assim, trabalhar no campo tem que ter dom, tem que ter amor. E é por isso que muitas vezes o indivíduo urbano, ele não entende o que está acontecendo no campo. E às vezes até acusa os produtores rurais como vilões, como desmatadores, queimadores, poluidores, produtores de alimentos que têm malefício. E isso não existe. Pois é, vai achar que nasce tudo no supermercado, né? É, exato. Então, inclusive, recentemente foi criada uma ONG aqui no Brasil com o nome De Olho no Material Escolar. Essa ONG, ela fiscaliza todos os materiais escolares para ver se eles são baseados em pesquisa, ou seja, na verdade, e não em lacrações, de se colocar aquilo do achismo. Hoje nós não temos mais tempo para o achismo, nós temos tempo para a verdade. Verdade. E essa verdade tem que ser dita. E a população leiga, ela tem que ter esse conhecimento. E é isso que nos falta. E passar essa informação é de suma importância. É claro, Tiago, nós temos hoje ótimos produtores rurais, ótimos profissionais de ciências agrárias, pesquisadores, mas somos ruins de mídia. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma de levar ao público em geral esse conhecimento. Porque nós ficamos trabalhando entre 4 paredes, entre aspas, porque no campo não existem paredes. Mas vamos colocar 4 paredes, ou seja, dentro de cada fazenda. E nós precisamos expandir essa vontade e esse trabalho, levando conhecimento. Nós somos os que mais protegemos a natureza. Segundo a Embrapa, os produtores brasileiros são os maiores protetores do meio ambiente. No mundo inteiro, a média de preservação de matas gira em torno de 25%. No Brasil, nós temos 66% de mata preservada. Isso é fantástico. Alguns países da Europa gira em torno de 1 a 5% de mata preservada e são aqueles que mais nos criticam. Querem tomar a Amazônia lá. Mas é claro, então os interesses são outros. Os interesses são interesses comerciais. O Brasil, nós temos que confessar, nós não temos tecnologia para competir com europeus, norte-americanos
em termos de informática, em termos de indústria automobilística, em outros setores que utilizam altas tecnologias. Mas nós somos imbatíveis no agronegócio. Na cultura agro. E justamente no campo. E eles não conseguem competir conosco em termos de preço, em termos de qualidade do produto e em termos de volume para ser comercializado. E é exatamente por isso que hoje eles percebem o que era a joia do passado. Era o ouro. Depois, petróleo. Depois apareceram várias moedas. Hoje, qual é a maior moeda mundial? É o alimento, é a água. E isso, o nosso país tem uma fartura imensa. E essa que é a preocupação. Nosso país tem área, tem clima, tem tudo, né? Que favorece ao agro, né? E ainda tem produtor rural, trabalhador e competente. Exatamente. E que, inclusive, respeita o meio ambiente, tem preocupação com sustentabilidade e produz um alimento de altíssima qualidade. As propriedades, né? Já existe a lei de 20% de reserva permanente em propriedades, né? Então, 99% das propriedades, as que não foram desmatadas antes, né, dessas leis, tem pelo menos 20% de área de preservação permanente. Né? Exatamente, Rafael. Se nós formos avaliar a legislação ambiental, a brasileira é a mais rígida. Por exemplo, na região norte, região da Amazônia, são 50% de preservação e só 50% de área que pode ser trabalhada. Na região nordeste, já são 30% de áreas preservadas e 70% destinada ao trabalho. E na região sudeste e sul, é que são 20% e 80% de áreas que podem ser trabalhadas. Então, isso já é obedecido. E, inclusive, aquilo que muitos criticam hoje da Amazônia, mostrando áreas que são desmatadas, no início, foi o próprio governo brasileiro que estimulou a paranaenses, mineiros, capixabas e outros indivíduos, cidadãos do nosso país, para povoar e proteger aquela região. Então, na verdade, foi o próprio governo brasileiro que os estimulou para que eles fossem lá e desenvolver algo de trabalho para povoar aquela região. E hoje eles são criticados. Então, nós temos que, antes de realizar uma crítica, conhecer a história e conhecer a verdade. Então, são essas mudanças que hoje todas as nossas associações, independente de Nelore, como a das outras raças zebuínas, como também as associações ligadas à cultura, seja de soja, milho, arroz, etc., fruticulturas, devem conscientizar a população de que é um trabalho árduo, é um trabalho preocupado com sustentabilidade. E outra coisa, dentro do setor pecuário, hoje, além da sustentabilidade, nós preocupamos demais com o quê? Bem-estar animal. Então, que aquele animal que no futuro vai ser transformado em alimento, que durante esse tempo de existência dele, ele tenha uma qualidade de vida, ele seja bem tratado, ele obtenha tudo aquilo favorável em termos de alimentação, água, sombreamento e condições condizentes com um bom discernimento
e qualidade de vida para eles. Isso aí. Doutor Nabi, não sei se sua orelha queimou durante essas últimas semanas aí, mas a gente tem você como nosso mentor, um conselheiro, nós guardamos isso por muito tempo e está dentro da gente enraizado até hoje. Então eu falei assim, Rafael, nada mais justo do que a gente puxar a sardinha para o nosso lado também, que nós estamos agora na área de agropecuária. Vamos chamar o doutor Nabi para a gente conversar um pouco sobre o agronegócio no país, no nosso estado, no nosso município e no mundo. E sabe, o que o senhor acha dessa notícia que saiu agora, que os chineses querem construir 10 mega frigoríficos aqui no Brasil? O Brasil pertence aos brasileiros. Então, toda vez que nós recebemos uma informação como essa, isso nos preocupa. De um lado, toda vez que nós recebemos um investimento, independente de qual país, é muito interessante. Isso significa que eles estão valorizando o nosso país, desejando investir aqui, trazer novas tecnologias e aumentar a produtividade, a renda, a geração de emprego aqui em nosso país. Então, nós temos que acreditar que os nossos governantes, que eles façam um acordo condizente com o crescimento e o merecimento do nosso país. Independente se é chineses ou americanos ou europeus, nós desejamos o melhor para o nosso povo, para a nossa produção, e nós não podemos ficar dependentes de qualquer país no setor de produção ou no setor para as exportações. É exatamente por isso que o nosso leque de venda de carne bovina hoje gira em torno de mais de 160 países. Era muito fácil. Nós poderíamos exportar apenas para a China. Se você pensar que a China ela tem um consumo anual em torno de 5 quilos de carne per capita, enquanto o Brasil tem em torno, no último censo pelo IBGE, girava em torno de 24,2 quilos, imagina se a China não precisa chegar a 24. Se a China chega a 10 quilos, nós não temos carne para exportar para a China. Então, e a Índia? A Índia, o consumo de carne é 0,8 quilos de carne per capita ano. Muito pouco, né? E veja que a Índia hoje já ultrapassou a China em população. Enquanto a China tem em torno de 1.350.000.000 de pessoas, a Índia já passou de 1.400.000.000 de pessoas. Imagina se esses indianos e chineses famintos por carne resolverem aumentar o consumo. Mas a gente não gosta de carne, não. Manda o Nelore pra cá. Não gosta, não. Então é isso que é legal, é essa discussão e esse debate. Todas as ações positivas são bem-vindas. O problema que nós temos que analisar, que vocês dois são indivíduos inteligentes, é avaliar se essa ação que você me perguntou dos chineses... A gente vai ficar refém deles. É exatamente, se vem para o bem... Ou para o mal. Ou se é uma atitude inadequada. E, infelizmente, nós, população, não temos como intervir nisso. E nós, nessa hora, nós dependemos unicamente dos nossos representantes e gestores públicos para essa definição. Nesse caso, a China, ela demanda o alimento, ela demanda dessa carne. Então, ela está vindo na fonte buscar a carne, né? Então, a gente tem que realmente ter essa relação aí. Se você, Rafael, analisar, até há uns 2, 3 anos, antes da pandemia,
que iniciou em 2020, início de 2020, a China era um país pouco consumidor de carne bovina. E lá o grande consumo é carne suína e de aves. Aí chegou a peste suína na China. Isso fez com que milhões de animais dessa espécie foram abatidos e deletados. Então, com isso, eles tiveram que ter outras opções para o consumo de proteínas animais. Então, a partir de então, começaram a comprar em maior escala a carne bovina, carne suína e a carne de aves de outros países, especialmente do Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne bovina para a China. Muito bem. Dessa forma, então, o que aconteceu? Os chineses passaram a gostar de carne bovina. E no momento que eles começaram a apreciar essa carne, nunca mais vão largar. Cada vez vão consumir mais e o Brasil cada vez vai vender e exportar em quantidade muito maior esse produto para eles. Então, aí é a questão da oportunidade. Será que os nossos produtores estão preparados? Eles têm essa percepção que vocês já tiveram? Então, é isso que nós temos que acordá-los. O que eu pensei? Se a China está querendo montar 10 mega frigoríficos no Brasil, a gente vai diminuir a exportação. Porque os chineses estão comprando aqui dentro o que eles vão jogar lá para fora, levar para fora. Isso não diminuiria a nossa... A maior preocupação em ações como essa... Além do preço, né? Para a gente ficar refém Sim. desses frigoríficos. A grande preocupação nossa com isso é o monopólio. Porque no momento que nós começarmos a reduzir o leque de opções dos nossos compradores de carne bovina, nós podemos também ficarmos reféns. É por isso que nós exportamos hoje para mais de 160 países. Se de repente ocorre o bloqueio em um, os outros continuam comprando. Uhum. E a cadeia produtiva continua em ação. Diminui a oscilação do mercado. Claro. Né? No momento que ocorre uma compra maior só de um setor, de um país, nós ficamos na mão dele. Se do dia para a noite ele falar que não vou comprar... Ou então desejar comprar a um preço que só interessa a ele e não nos interessa. Então essa que é a preocupação. Então o ideal é que nós tivéssemos uma quantidade muito maior de frigoríficos no país. Já temos poucos, E né? vocês devem ter percebido que nos últimos anos, muitos pequenos e médios frigoríficos sumiram do mapa e foram adquiridos por outros muito maiores. Isso não é legal. O legal é que nós tenhamos uma diversidade de empresas frigoríficas, de empresas varejistas e de muitos países compradores. Dessa forma, nós vamos ter a condição de produzir cada vez mais, cada vez melhor, com mais qualidade, mas vamos ter um leque de opções para a venda. Gerar o mercado. Seja para exportações e seja para o mercado interno. Imagine bem se isso que vocês estão me questionando para exportações acontecesse com o mercado interno e que nós tivéssemos apenas uns 2 compradores aqui dentro do mercado interno. Eles iam nos pagar o preço que eles desejassem. Refém mesmo.
Então, isso não pode acontecer. Então, nós temos que apoiar iniciativas que divulguem e disseminem apoio para que todos, de uma forma democrática, possam trabalhar nesse ramo, nesse segmento do setor pecuário de corte, e dessa forma os produtores sobreviverão porque eles terão inúmeros compradores dos seus produtos em que eles possam negociar. E a negociação depende de quê? Da procura e da demanda. Se a procura estiver pequena, o preço cai. Se a demanda estiver pequena, o preço do produto cai. Agora, se a procura estiver grande e a oferta pequena, o preço sobe. O preço sobe. Então, nós temos que ter um termômetro entre oferta e demanda e ajustarmos esse termômetro para que nós possamos orientar os nossos produtores, os nossos pecuaristas a produzir, primeiro, qualidade. Segundo, volume. Terceiro, com segurança alimentar, com sanidade. E especialmente atendendo a todas as demandas de sustentabilidade e bem-estar animal. Dessa forma, não tem quem nos segura. É esse que é o caminho, é esse que é o direcionamento. É o caminho de direcionamento, exatamente. Nós estávamos ontem em Aracruz, ontem no evento, nós lembramos, nossa, que nós viemos aqui, a gente leva a lembrança dos eventos, exposições, de agropecuária. Aracruz. Pois, vocês viveram toda essa situação, vocês foram felizes. Uhum. Hoje, nós não temos, eu tenho que confessar, estudantes e estagiários como Tiago de Oliveira, como Rafael Pimentel, isso é peça rara. Então, hoje somos nós que temos que insistir para que os alunos se conscientizem e desejem esse estágio, desejem estudar, que atendam às orientações dos professores, que participem de concursos de trabalhos científicos, que isso que vai acabar ajudando na formação, na graduação de cada um e especialmente na formação universitária, na capacitação deles. E quando eles terminarem o curso, eles vão ser inseridos no mercado de trabalho mais facilmente. Mais facilmente. Você lembra, Tiago, quando você terminou o estágio em nossa fazenda, você já estava contratado pela Matsuda, você e o Marlon. Eu e o Marlon Lauro. Você e o Marlon Lauro. E o Rafael já estava dentro da granja dele, lá em Santa Maria do Jetibá. Mas porque isso é competência. Então, veja bem, e não só esse exemplo, mas outros exemplos que nós tivemos, como o Índios Lucas, como outros que passaram, a Flávia Silberdiano, que foi da turma de vocês, que praticamente acabava o curso e já ingressava dentro de algum trabalho, de alguma empresa. Mas por que isso? Capacitação, preparação. Será que todo estudante de ciências agrárias, ou também de medicina, de economia, odontologia, qualquer área, será que eles estão preparados para as oportunidades que virão? Essa é uma frase que eu nunca vou esquecer, que você me falou. O Rafael também com certeza não vai esquecer. Vocês têm que se capacitar para o mercado de trabalho, porque sem capacitação, você montar algo que você não domina, a chance de dar errado é quase 100%. Então se capacitem que vai dar certo. E foi o que a gente fez. Buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento a todo tempo. Sempre. E outra coisa também, Rafael e Tiago. A preparação é uma coisa, capacitação também, mas tem uma coisa muito importante, é a determinação do indivíduo, é a determinação para fazer algo.
A vida é fácil? Não é, para ninguém. Nós temos que fazer algo a mais para podermos competir, pelo menos em condições iguais. Mas para sermos melhores, nós temos que fazer algo a mais do que a grande maioria realiza. Ser diferente. É isso que faz a diferença. Então, essa falta de preparação, essa falta de percepção é que acaba mexendo com o indivíduo, independente de que área ele participar. E é isso que faz a diferença. Ah, mas por que tal indivíduo foi bem na vida? Será que deu sorte? Não existe sorte. Existe trabalho, existe Deus. É Deus mais trabalho. E o foco, né? A determinação. É isso aí. A sorte eu considero como a preparação, a determinação. E é isso que nós temos que ter dentro de cada um de nós. E outra coisa, trabalharmos para o bem. Nós não podemos ter essas ações negativas de vaidade, de ciúme, de inveja. Nós temos que concentrar as nossas ações em benefício de alguém. Sempre servir ao próximo. E sempre que fazemos uma ação positiva, ela nos retorna na mesma graduação, ou positiva ou negativa. E é por isso que é muito mais fácil nós atuarmos realizando coisas boas, que sempre nos retornarão em ações boas para nós e toda a nossa família. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu digo que existe até uma frase, né, que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? Então a gente vem se preparando durante a vida e uma hora as coisas se encaixam, né? Então essa hora é a sorte, que é a preparação de uma vida inteira, né? Esse é o momento. Isso aí. Exatamente. E é por isso, Rafael, que nós temos sempre que estarmos atentos a nos preparar. E não é pelo fato de você hoje já estar um profissional formado, preparado, é parar. Você é um eterno estudante, até o último seu dia de vida. Então, deverá continuar se esforçando, lutando, lendo, preparando, participando de cursos, fazendo reciclagens, ou seja, se atualizando. E sempre se concentrar e unir com pessoas iguais ou com mais conhecimento que você. Exatamente. Que dessa forma você vai aprender. E o que você aprender, não fique para você. Conhecimento preso, bloqueado, não tem valor. Se for o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Tá na mesa errada. Exato. É melhor ser Você tem que distribuir com outros, que é dessa forma que você vai deixar um legado. Qual será o legado de Rafael, o legado do Tiago ou o legado do Nabi? Não é no ter, é no ser. No ser. É no momento que você passa um legado de benefícios, de informações, de conhecimento, que você aprimora e você contribui para a formação do indivíduo. Dá aquele direcionamento da pessoa. Esse indivíduo nunca mais vai esquecer. Como a gente não Como esqueceu. a gente não esquece. A gente não tem como esquecer, né? Mas é isso aí. Inserindo a gente sempre já gostou da pecuária, né? Mas dessa forma de poder vivenciar uma fazenda realmente e ter o dia a dia ali, isso aí é uma oportunidade que quantos porcentos de alunos de agropecuárias conseguem ter uma oportunidade dessa? Me desculpe quem não teve oportunidade, mas foi o melhor estágio da minha vida. E o interessante, Tiago, que não foi só a minha participação. Vejam bem
quantos professores, quantos técnicos, quantas pessoas que entraram na organização desses estágios, até mesmo a população de Carlos Chagas, a forma com que recebeu vocês, naquele primeiro dia que a gente recebia no domingo, o prefeito, as autoridades da cidade vinham para receber vocês, dar importância, e vejam bem que vocês eram estudantes. Um carinho enorme por Então, Carlos Chagas, Zé, né? a esposa do Zé. Então, nossa. dessa forma, a pessoa se sente valorizada e ele fala, o que eu fiz por merecer? Então, a única coisa que eu posso retribuir é sendo bom também. E um dia poder beneficiar alguém, fazer algo por alguém, passar os meus conhecimentos, dar oportunidades. E é isso que vocês fizeram. E hoje eu acho que nesse podcast nós estamos vendo todo esse reconhecimento e essa alegria de estar junto com vocês dois. Isso aqui para mim é uma realização e uma grande alegria. É uma honra pra gente. Nosso professor também é o Dael, o Marcel, o rei dos trabalhos Rivelino. científicos, Rivelino. o Diogo Viváqua. Esse é o rei dos trabalhos científicos. Esse aí, ó, tira o chapéu, hein? É verdade. Impressionante. Mas que bom, que bom. Fico muito feliz e estou mais satisfeito ainda com esse empreendimento que vocês fizeram. Muito legal essa ideia, quer dizer, até fugindo aquilo que vocês se propuseram a fazer, a realizar durante a formação universitária, mas é uma coisa muito legal. E veja quantas contribuições e benefícios essa empresa poderá levar em termos de comunicação, informação sim. E aproximar mais a população de Mostrar uma informações realidade, positivas, de saber o que é o mundo real. Exatamente. Mostrar aí essa parte do campo, né? E realmente mostrar a verdade. Muitas vezes a pessoa, um leigo, fala uma situação, né? E se espalha. Como temos artistas aí que às vezes falam... A produção de leite. E tal, Anitta, da vida aí. Nunca foi numa propriedade, né? E às vezes pegam uma foto de um animal doente, né? Que não representa a cadeia produtiva. É como se o ser humano pegasse uma foto de um hospital e quisesse passar que a humanidade vive dessa forma. E não é a realidade. A gente sabe que os animais adoecem, assim como as pessoas, mas a realidade das fazendas, né, não é essa do setor agropecuário. Então, Vaca de leite é chamada pelo... tem um nome, tem um tá nome. carinhoso, tem ventilador, as pessoas, ração, tem tudo. Ambiente controlado, né? Controlado, exatamente. É verdade. Rafael e Tiago, foi ótimo que vocês tocaram neste assunto. O que não falta no mundo são os lacradores. E é por isso que nós temos que estar atentos e informar a população. Veja bem, eu não vou citar nomes, mas nós já tivemos lacração sobre a carne, segunda sem carne. Segunda sem carne. Uma empresa de cerveja, banco financeiro, e sabendo que esse banco era a maior carteira de crédito rural do país. Como que eu te empresto dinheiro e depois eu critico o produto do qual eu estimulei você a produzir? Mas bonito foi depois, todo mundo cancelando a conta Cancelando lá. conta. Mas é isso aí. Foi o que a nossa associação começou a fazer, solicitar os associados para que realmente retirassem, fechassem as contas. Eu acho que nós não precisamos atritar ou confrontar com ninguém, mas nós temos que mostrar a verdade. Nós não podemos nos basear em modismos. Então, essa segunda sem carne foi de autoria de alguns indivíduos fora do nosso país que iniciaram em seus países essa campanha, e isso virou um modismo, mas sem nenhuma noção, sem nenhum critério, sem nenhuma comprovação científica. E sem saber que o impacto pode causar isso no setor agro. Um impacto enorme. E lembrar que no nosso país
25% do PIB vem do agro. 25% do emprego, da geração de renda, da geração de divisa vem do agro. No momento que o agro é afetado, afeta o nosso país de uma forma violenta. Então, nós não temos que confrontar com ninguém. Nós temos que abraçar, levar essas informações para que todos possam saber da verdade. E, especialmente, eles devem saber a importância do alimento, a importância da carne para a manutenção da saúde humana. A carne é o alimento com maior potencial de proteínas, vitaminas e minerais. É a única fonte de proteínas com toda a cadeia de aminoácidos essenciais. É a maior fonte de ferro, diferentemente do ferro dos vegetais, que é o ferro não M. O da carne é o ferro M, que é muito mais absorvido. Por exemplo, vocês sabiam que um bife de 100 gramas de carne, o nosso organismo vai absorver em ferro a mesma proporção de 3 quilos de espinafre? De 2,5 kg de feijão ou de couve? Quem é que come 2,5 kg de feijão? Nenhum ano você não come isso, e nem muito menos de couve e de espinafre. Então, são essas coisas que a população deve conhecer. Vitamina B12. Deficiência de B12, um monte de gente depressiva. Não existe nenhum vegetal ou cereal que tem vitamina B12. Vitamina B12 só é encontrada em produtos animais. Então, é isso que a população deve conhecer e lembrar que o homem é um ser onívoro. Ele não é carnívoro, não é vegetariano, ele é a soma dos dois. Ele consome vegetal, consome cereal e consome carne. E é por isso que recebe o nome de onívoro. A nossa arcada dentária é feita pelos dentes da frente, todos retos. E temos os incisivos, os caninos, molares. Exatamente. Para que serve esses? Para triturar, mastigar a carne. Objetos com maior consistência. Então, a nossa natureza humana, ela foi feita para consumir carne, cereais e vegetais. E sem nenhum confronto. Nem com vegetarianos, nem com veganos, nem com carnívoros. Nós somos do mesmo time. Nós temos que unir as necessidades humanas. Churrascaria tem salada, agora o vegano não tem carne. A intolerância está onde, né? A intolerância está onde? Mas é isso que nós temos que conscientizar. Que nós precisamos de um prato colorido. Isso aí. Vermelho, preto, branco, verde, amarelo. Ou seja, contendo todos os tipos de alimentos, sejam carne, vegetais, cereais, ovos e produtos lácteos também. Já que nós estamos nesse assunto, vamos numa polêmica aqui agora. Carne faz bem ou mal para o coração? Faz um bem enorme. Veja bem que a carne, como eu disse, é rica em B12, é rica em ferro. O que a B12 e ferro produzem? O sangue. Então, ou nós vamos ter uma anemia megaloplástica ou uma anemia microcítica. Microcítica pelo ferro e a outra pela falta de B12. Então, necessitamos dos dois. A carne, ela faz parte da produção e composição das nossas membranas celulares. A carne nos dá creatina, que é força muscular. E muitos indivíduos que participam de academia estão tomando creatina sem nenhuma necessidade, sabendo que uma alimentação à base de carne já fornece aquilo que cada indivíduo necessita de creatina para aumentar a força muscular. É uma das substâncias mais estudadas hoje no mundo, é a creatina. Ômega 3, CLA,
que a carne fornece, que são componentes que atuam melhorando a imunidade. O que nós estávamos usando durante a pandemia? Zinco. Onde tem zinco? Na carne. Na carne. Então, assim, a carne é ultra especial. Aí você me pergunta, mas e a gordura dela? A gordura dela é benéfica. Ela que forma as membranas celulares. É ela que atua na formação dos hormônios. Você sabia, se você não consumir uma quantidade de gordura suficiente, você fica infértil. Uhum. Então, até nisso, a gordura da carne é importante. O que nós temos que prevenir aos pacientes cardiovasculares com colesterol elevado e etc., gordura saturada elevada? É evitar o excesso, especialmente de cortes muito gordurosos. O leite pode ser consumido desnatado e os lácteos desnatados. A carne, dentro da carne de boi, cortes como filé mignon, lagarto, maminha, chã de dentro, patinho, são cortes magros. No frango, o peito sem pele é um corte magro. No peixe, o filé sem escama é um corte magro. Então, existe a possibilidade daqueles que não têm nenhum problema de saúde consumir tudo. E aqueles que têm, consumir esses cortes e esses componentes mais magros e continuar alimentando de carne. E o zinco também ele atua diretamente no setor reprodutivo também do homem também, ele ajuda. Então o que nós não podemos é dizer, então o indivíduo vai comer só carne? Não. As hortaliças, verduras, legumes, frutas, ovos, lácteos, todos são importantes. E no momento que eu estou falando também sobre a carne bovina, nós temos também que elogiar as outras carnes, sejam de pescado, sejam de aves, ou seja de suínos ou ovinos. Todas são importantes. Um mito é a carne de porco, que existe um mito que ela é terrível em termos de gordura. Depende. O leitão realmente é muito gorduroso, mas aquele carneiro grande, olha, desculpe-me, carneiro não, aquele suíno, aquele porco de carne, especializado em carne, o lombo dele é um dos cortes de carne mais magros que existem, inclusive mais magro do que a carne de ave e a carne de peixe. E, no entanto, é lacrado. Por quê? Pela falta de conhecimento. Outra informação também, que é muito antiga, né? Não vou comer carne de porco por causa do verme da cabeça. Que é a cisticercose. Hoje é mais fácil você se contaminar com isso, com uma hortaliça mal lavada, do que com a própria carne hoje nesse consumo. E outro mito também, que foi bom você ter falado sobre isso, é sobre hormônios. A população fica com medo de comer uma carne de ave devido a hormônios. Ou então a carne bovina devido a hormônios. Isso não existe. Inclusive, aqui no Brasil, existem leis que proíbem a utilização de hormônios de crescimento nesses animais para engorda. Não é nem viável para isso. Né? Exato. Então, o consumidor de carne, seja de suína, ou ovina, ou bovina, ou pescado, ou de aves, pode ficar tranquilo em segurança alimentar, porque esse tipo de produção de alimento é muito bem feito, com grande qualidade e com segurança alimentar. Exatamente. Muita gente não sabe também que todo alimento de origem animal é fiscalizado aí por um médico veterinário.
Muita gente não sabe disso. É verdade. E não só isso aí, mas todas as empresas frigoríficas têm que ter a fiscalização, tanto municipal, ou alguns têm municipal, estadual, e outros têm municipal, estadual e federal. São as esferas de fiscalização. Voltando mais uma vez na questão do hormônio, isso aí é constante, né? Principalmente a gente que viveu muito na avicultura. Você trabalha com avicultura? Não, mas hoje a avicultura é muito hormônio e tal. Eu não consigo nem ouvir, vou arrumar uma briga aqui, hein? toda vez aí, não, eu tenho que explicar, porque questão de seleção genética, questão de alimentação, nutrição, né? Então, a gente toda vez tem que explicar as situações. Dessa forma aí, que o hormônio ele tem que ser injetável, porque é uma proteína, né? Então, tem uma série de fatores que inviabilizam até a utilização do hormônio, até pelo custo, né? Então, explicar que a situação, ela é através de seleção genética, tecnologia, através de nutrição, ambiência, né, que a gente comentou aqui, proporcionando um conforto ao animal para que ele expresse o maior potencial genético dele. E isso que leva a essa produção rápida, né, vamos dizer assim. Exatamente. Mas, Rafael, isso que você comentou bate naquilo que nós iniciamos. É sobre a falta de um envolvimento de marketing, de mídia do agronegócio. Levar conhecimento à população. Então, é claro. Então, veja bem, quantas pessoas têm conhecimento disso que você acabou de colocar? Então, assim, eu acho que nós temos que falar mais sobre isso e, inclusive, nos tornarmos repetitivos para uma melhor conscientização de que a população está sendo muito bem atendida e que esse alimento tem toda a condição de segurança alimentar. Exatamente. Isso aí. Dona Bi, gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Foi um prazer receber você aqui. Nosso mentor, nosso professor, nosso paizão mesmo, paizão, né? Muito Olha, obrigado. Eu me recordo até hoje, no dia da formatura de vocês, e isso eu não esqueço mais, quando de repente vocês me chamaram lá no palco da UVV, Universidade Vila Velha, para receber uma placa de homenagem. E isso não estava nem na programação. Fui eu que quebrei o estúdio, né? Foi quebrado o protocolo ali. Foi quebrado o protocolo e eu recebi. E eu acho que Tiago e Rafael são essas coisas que nós levamos da vida. No momento que a gente pratica o bem retorna. Então, hoje eu estou aqui feliz da vida, junto com vocês, dentro deste local, construído com muito carinho, com muito amor por vocês, torcendo para que vocês sejam muito bem-sucedidos. E estou feliz com essa conquista. Uma conquista que há uns 11, 12 anos, quando vocês passaram pelo nosso estágio, nem eu poderia adivinhar e nem vocês dois mesmo poderiam adivinhar que hoje vocês estariam juntos nesse empreendimento. Então, parabéns a vocês. Exatamente. Muito obrigado. Parabéns a vocês e continuem aqui dando oportunidade a outras pessoas, enobrecendo o trabalho delas, valorizando, que eu acho que é dessa forma que a gente constrói amigos, constrói uma sociedade e, especialmente, um país melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. E, mais uma vez, voltando àquela homenagem, né? Homenagem mais que merecida. Uma pessoa que trabalha em função do agro por amor, né? Incentivando aos alunos, dando essas oportunidades. E a gente, assim, eu acho que o Thiago também, a gente nunca vai esquecer dessas pessoas que deram essas oportunidades e a gente, quando a gente tem a oportunidade, a gente quer fazer
se espelhar e fazer igual. Exatamente. Dessas oportunidades também. Isso aí. Vamos agradecer a Deus. Amém. Amém. É a Ele que nós temos que sempre lembrar e sempre agradecer, não é isso? E um abraço também à família. Toda a Lília, família. né? Lilinha, A todos. Nájila. Pois é, ó, hoje a família cresceu. Cresceu tem bastante. genro. Eu já estou com 2 genros, com 4 netos e Sofia, Nabizinho, Na vizinha. Isis e a mim. Sim, a gente, Então, a gente acompanha Acompanha. essas postagens lá do Instagram. É isso aí. Mas que bom. Bem, Muito obrigado. obrigado. Obrigado.